Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo de volta ao canal. Pessoal, aqui é um joguinho sobre... Eu vou falar para vocês aqui que vem interessado na fazendinha. Devido ao último vídeo que eu gravei, teve um comentário e eu quero responder ele. Então você que gosta do jogo da fazendinha, e favor assim pessoal, desculpa aí. Desculpa você que gosta de ver a fazendinha, mas eu gosto sempre de estar respondendo os comentários, né? Esse vídeo somente para responder um comentário. Então você não precisa você deixar like, não precisa você fazer nada, apenas pode sair, tipo assim, com todo respeito, eu pedi vocês para sair, não por nada, porque vocês não, eu tenho certeza que vocês querem ver o joguinho e você está com razão, não tira a razão de vocês, mas eu tenho que dar resposta para o inscrito, não resposta mal educada, mas sim falar a minha verdade, porque a gente tem que falar a minha verdade, que não seja que é a verdade dele ou que é a verdade de outro. Também não é resposta ignorante. É apenas sendo educado com ele como ele foi educado comigo. E no último vídeo eu falei muito sobre política. Aí o colega, né, colocou assim: ô Cláudio, você tem que conver que Bolsonaro não comprou a vacina e por isso muitos pobres morreram. Gente, se isso não for crime, o que é crime? Gente, presta atenção. O cara falou no carnaval de 2019, que era ali que a pandemia ia começar, que não poderia ter carnaval, gente. Mas presta atenção, porque o carnaval iria trazer a pandemia para o Brasil, que estava já no começo. O que o doutor da Globo falou, Valéria, sei lá, falou? Eles aí bota essa frase como se fosse Bolsonaro, mas Bolsonaro não falou essa frase, eu quero que você entenda. É uma gripinha, né? Foi sim que ele falou. Então o Bolsonaro falou que não era para ter o carnaval. Então o doutor da Globo falou que era para ter, naquela época, o doutor que trabalhava na Globo, como lá, falou que era só uma gripinha. Então o Bolsonaro apenas fez uma ironia, falando isso não é só uma gripinha. Então isso o pessoal jogou como foi a palavra dele, mas foi do doutor da Globo, só pesquisar no YouTube, entendeu? Sempre a resposta é educada, mas tem que ser eficaz, né? Segundo, quando o Bolsonaro falou de não comprar a vacina, porque a vacina não tinha, e nem até hoje não tinha com comprovação de que a vacina nem a Anvisa tinha aprovada, eram as vacinas que ninguém queria, nenhum país estava tomando a vacina porque ela não estava comprovada, estava usando cobaias ainda. E segundo, para começar, não estou falando aqui dos rombos que teve para quem pediu aqui no Nordeste. O que aconteceu? Pesquisa que vai ver o que aconteceu com as vacinas do Nordeste, né? Que foram compradas aí por um grupo, e o que tanto de desvio que teve por esse partido que está aí no poder, né? Não vou falar muita coisa, só isso aí. O vídeo não é para isso, gente. Também não estou sendo ignorante. Eu quero que você entenda que eu tenho que falar a minha versão, porque foi parecendo que as pessoas só escutam aquilo que quer ouvir, né? Então, espero que você entenda. Então, assim, quando o cara fala isso aí, que era uma gripinha, ele estava fazendo ironia. E segundo, eu não tomei uma vacina. Trabalhando na educação que eu trabalhava, mexi com pessoas que tinham problema de Covid, mas eu não peguei a vacina. Perdi minha mãe nesse ano porque todos os UTI e o PT comandando o Brasil há tanto tempo, o Brasil, a saúde do Brasil é isso que todo mundo conhece. Não tinha uma UTI reservada, porque estava tudo reservada. Quem fechou isso aí aqui na Bahia, fecharam só para dizer que para Covid, mentira, estava tudo com os deputados, porque as pessoas pobres estavam morrendo sem condições de UTI, não tinha UTI para tanta gente, para começar. E a vacina não foi o caos foi o carnaval e a doença chegar no Brasil, porque quem ia morrer não tinha jeito, não tinha como ser salvo por uma vacina, se a vacina ainda não era eficaz, infelizmente. A gente não está aqui dizendo, mas minha mãe não morreu por causa do Covid, mas foi por culpa do Covid que ela não achou um UTI. Então eu passei no hospital por fase que tava as pessoas chegando lá com Covid e minha mãe não podia sofrer de Covid porque o problema é que ela tinha que ser internada numa UTI e não tinha uma UTI disponível. Liguei para deputado, para todo mundo que eu tinha convívio que poderia me ajudar, ninguém pôde me ajudar porque a UTI estava tudo ocupada, ou melhor, reservada. Imagina. Não foi culpa do Bolsonaro, não foi culpa dele, isso aí foi aqui na Bahia, fechamento de tudo. Só para ficar reservado, não sei para quê, mas ficou reservado. Então, e nisso aqui não teve para dizer assim, e depois da vacina, teve a vacina, continuou morrendo pessoas. Morria rico, morria pobre, independentemente de ser pobre ou rico. E a vacina começou de graça, não tinha condições, nenhum rico tinha condições de tomar vacina porque não tinha vacina.
A vacina chegou aí, as primeiras vacinas que foi distribuída foi aí. E o Brasil, se você pesquisar direitinho, foi o país que mais comprou vacina. Foi o país que mais comprou vacina. Porque se for comparar com outros países aí, onde morreu menos pessoas do que em outros países aí. Com a saúde precária que existe no Brasil, governado por um partido que, por um partido que não cuidou da saúde durante tantos anos, que foi 16 anos, só que até ali era 16 anos, sem contar mais alguns foi 16 anos, mas fora, como começou em 2019, né? Fora os 2 anos ainda que tinha do outro governo que tinha entregado para ele. E aí, o Brasil falido, que eu pesquiso, eu vejo o YouTube, eu pesquiso eu sou uma pessoa que, por eu, hoje em dia não, eu saí um pouquinho mais da política, mas por eu ser uma pessoa mais voltada, tá ali ligado na política, eu tinha que pesquisar tudo para poder falar, eu não tinha de falar só o que eu pensava. Então, pessoas, eu não estou aqui defendendo Bolsonaro e nem criticando as pessoas que dão opinião, só que é o seguinte, a pessoa tem que entender que não pode botar culpa de ninguém na Covid. A Covid, se for ter culpa, foi de quem falou que a Covid era uma gripinha e não fechou no carnaval. Sim, não estou dizendo também que eles teve culpa, porque a culpa veio lá da onde surgiu essa gripe, essa doença, que foi na China e chegou até o Brasil. E de que forma que surgiu até agora ninguém sabe. Aí está, é uma incógnita. E o que as pessoas usa isso aí para dizer que o Bolsonaro é culpado, quando na verdade o presidente atual falou que a Covid foi uma boa para ele. Foi isso que falou. Se não fosse a Covid, que ele não tinha ganhado a política. Então isso aí tá no YouTube, só procurar o vídeo lá que Lula falando sobre a Covid, que a Covid foi boa para ele, que vai encontrar. Eu esqueci a frase que ele falou, mas ele falou mais ou menos sim. Porque, fala a verdade, então, quem é que brincou? Aí quando o cara chega e fala o tanto de as arneiras que Lula fala sobre mulher, é Bolsonaro que fala sobre mulher. Quando Lula fala tanta coisa, as pessoas só pegam. E, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser, né, um pouquinho hipócrita, vamos ser mais realista. E a política está envolvida pessoas sujas, independentemente de que lado seja. E eu não defendo nem Bolsonaro, nem ninguém, apenas defendo a verdade. E a verdade, até aí, eu não tomei vacina, e graças a Deus estou aqui e mexi com pessoas com Covid. E inclusive a minha mãe sofrendo no hospital. Eu quero que você entenda que eu tenho razão para não aceitar esse governo que está aí e saber que na época da pior coisa, quem pegou o governo, um país falido, conseguiu pagar auxílio emergencial, que eu não concordei, mas pagou para muita gente que eu não concordei. Eu trabalhava e recebia do Estado, claro. Mas tinha pessoas que continuavam trabalhando e recebendo emergência, pessoas milionárias aqui por causa do recebendo, que não era empresário, mas recebia. Pessoas que a gente viu falar, muitas pessoas, e até hoje a gente vê muvuca disso aí, que pessoas que tinham dinheiro recebiam e recebem ainda Bolsa Família até hoje. Em outros estados, aqui na minha cidade, aqui, acho que não, né? Mas ainda vou duvidar. Mas tem pessoas que vêm aqui falar para mim que acontece na cidade deles isso. Então, assim, gente, não adianta botar culpa no que aconteceu nas pessoas erradas. Se quiser botar culpa, tem que botar culpa de vindo lá de fora para aqui, porque não deixou fechar o Brasil. Pesquisa, o Brasil era para ser fechado, não era para ter carnaval, e teve carnaval. Não era para ter o carnaval, mas o povo preferiu o carnaval do que, inclusive, teve aqui na Bahia, teve todo canto. E depois do carnaval lastrou a pandemia, e aí um país sem preparo nenhum, aconteceu o que aconteceu. Como que eu vou botar a culpa em Bolsonaro? Então, gente, desculpa aí, mas eu tô só dando a resposta. Por favor, nunca comente que eu tenho que convir que ele culpa de morte de pobre, que não foi. Morreu todo mundo, independente de ser pobre ou rico. E a culpa foi do sistema. Aí, procura no sistema aí que vocês vão encontrar direitinho o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas nunca é culpa de uma pessoa só. E o Brasil foi um dos países que mesmo morreu pessoas, ainda comparado com outros lugares. E que aqui no Brasil, que mata mais é o mosquito da dengue, só você pesquisar. E o que o pessoal fala sobre isso? E a tal da... outras doenças aqui, né? Eu falo da dengue e a tuberculose. É uma doença que pega aí o povo direto e ninguém fala disso. Então eu peço, pelo amor de Deus, vamos parar de botar só a pandemia na culpa de Bolsonaro e vamos olhar o que o Brasil passa. O que está matando o Brasil é a doença do povo de falta de conhecimento, entendeu? Desculpa aí, pessoal. O canal não é para isso, mas eu tenho que falar. Fique com Deus.